Estamos com mais um podcast do De Gramado para você e hoje para falar de cultura, da cultura de decorar. Quem nunca decorou um ambiente na sua casa, tira a primeira pedra, porque a gente nasce sendo decorado, tendo a roupa decorada, o corpinho decorado, parar para foto para fazer decoração. Estou com uma mestre de decoração aqui do meu lado e quem decorou o Natal Luz, ganhou prêmio de Natal, de decoração de Natal, merece chave de ouro, né, gente? Porque ela vem para dar aula pra gente. Cláudia Chamas, obrigado por ter aceitado esse convite. Uma empresa mais de 20 anos, já no ramo, muito mais. Vamos dar as datas. Pois então, eu trabalho fazendo ambientes há mais de 30 anos. Porém, não necessariamente de Natal. O Natal é uma história bem mais recente, mas igualmente apaixonante. Apaixonante. Porque decorar é isso, é transformar e é fazer um ambiente que te reporte a emoções, né? Exatamente. Memórias afetivas, a memórias afetivas, ou que te construa uma nova memória. Exatamente, ele mexe diretamente com as nossas sensações, com as emoções e nos leva a comportamentos desejados, né? Então, Verdade. A gente decora para algum fim sempre. E hoje, então, nós vamos conversar com ela que veio trazer todas essas emoções para Gramado, se assentando muito bem, moradora, acho que já é cidadã gramadense. Assim me considero. Amém, coisa boa. Vamos falar sobre como é que é preparar um ambiente para alguém. Como é que essa emoção de querer preparar um ambiente chegou até ti? Como é que começou essa história? Nossa, eu vou te dizer que eu acho que a gente, principalmente quando é criança, que a gente tá com a janela de percepção da gente muito limpa, né? Então eu acho que a gente acessa alguns vislumbres do que a gente vai fazer na vida adulta. Ou pelo menos com o que vai tocar o nosso coração. Perfeito. Porque quando eu era criança, eu tinha a mania de mexer na casa inteira, né? Dos meus pais. Então a minha mãe, né, para não se ver enlouquecida, ela me dava uma parte da casa. Tinha uma parte da casa que eu podia mexer. E que eu podia decorar ela e mudar ela como eu quisesse. Ela dizia, essa parte aqui tu pode fazer o que tu quiser. Né? E eu, tá ok. Então, nessa época, eu lá com... Troca cadeira, troca mesa de lugar, esse tipo de coisa, decoração. Eu tinha a minha brincadeira favorita, então, né? Eu filha única até então. A minha brincadeira favorita era decorar aquele ambiente, organizar e decorar. E eu pensava na minha cabeça, né? Eu imaginava que havia um concurso, que a prefeitura ia ir nas casas, ia escolher a casa mais bem decorada. Que lindo! Hoje, né, 50 e tantos anos depois, eu ganho concursos de decoração, né, pelos quais eu nunca nem inscrevi, eu brinco. O prêmio, ele é nosso, mas o troféu é do cliente, para quem a gente cria, claro. né? Então, a coisa do ambiente, ela sempre foi muito presente para mim. Desde criança, eu sempre dei muito valor ao ambiente porque eu me sinto bem ou mal de acordo com o que o ambiente me entrega, né? Então, eu sempre utilizei isso no meu trabalho também. Desde ter sempre meus escritórios, né, com uma decoração X ou Y, desde poder... nos meus eventos, então, eu nunca abri mão de eu projetar a decoração, projetar os ambientes, né? Então, os ambientes sempre fizeram parte da minha vida, mesmo quando eu nem sabia que isso seria um trabalho, no caso. E naquela época, brincando com isso, tu tem alguma lembrança de algo naquele ambiente que te incomodava, né? E que tu queria trocar? Tu lembra? Porque eu lembro que a minha mãe tinha uma época que ela gostava de decorar tudo com girassol. Era girassol na mesa, guardanapo, pote, tudo. E eu tipo,
eu gosto de girassol, mas eu tinha pavor. E ela me dizia assim, a casa é minha, quando você estiver a tua, Tu faz como tu quer. como tu quer. Então, eu sempre tive um estilo de decoração mais limpo, assim, né? A gente estava conversando antes sobre limpar a coreografia, né? Eu também sempre gostei de limpar a coreografia quando dançava e eu também sempre fiz isso na decoração. Então, uma coisa que eu não gostava eram dos guardanapos de crochê. Isso tinha uma implicância horrível, apesar de reconhecer que o crochê é uma arte... Tem alguém comemorando ali. Que o crochê é uma arte incrível, né? Então eu reconheço isso, acho lindíssimo. Mas eu não gostava. Então, quando eu fui morar, né, sozinha e quando casei, a minha mãe me deu vários guardanapos, né, de crochê. Então, um dia uma moça que limpava a minha casa achou os guardanapos. Eu cheguei em casa e aquilo estava cheio de guardanapos. Meu Deus. E eu disse, não, isso aqui vai virar quadro, né? Porque daí eu boto num bastidor, faço toda uma linguagem, mas ele ali eu não curtia. Legal, né? essa ideia do quadro. Então, era uma coisa que eu não gostava. Nunca gostei de guardanapos, nem de excessos. Sempre fazia tudo muito intencional e sempre dando presença, assim. E sempre gostei muito de antiguidades. Sempre. Então, me lembro e a minha mãe nunca gostou. Minha mãe sempre, claro, as casas muito bem decoradas e tal, mas minha mãe era uma super empresária, ela nem tinha muito tempo, né? Então, e ela sempre gostou de um estilo mais moderno. Então, me lembro que eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu tava vindo da escola e eu passei por um carroceiro com uma cristaleira. E eu olhei aquilo e disse, nossa, igual a nossa lá de casa. Quando eu cheguei em casa, cadê a nossa cristaleira, mãe? Disse, aquela velharia, mandei embora, dei para um carroceiro. Eu disse, meu Deus, quase morri. Acho que eu também ia ter uma crise. Sim, anos depois, eu consegui comprar uma cristaleira igual. Não perdi a chance. Bom, então a minha mãe tá muito autorizada com esse tema, porque minha mãe veio pra minha casa nesse momento e ela já quis botar várias coisas minhas. Porque isso aqui não precisa, porque isso aqui... Assim, bom, eu acho que faz... e acho que tu vai poder dizer isso melhor que eu, né? Isso significa presença, isso significa valorizar a história, o que é? Eu acho que isso só denota o quanto a decoração conversa com a gente. A mesma coisa te causa uma sensação e a mesma coisa me causa outra. Quando a gente vai para a área na qual eu atuo, que é a decoração urbana, ou seja, eu planejo uma decoração para, como neste ano, 2.800.000 pessoas, 2.800.000 espectadores viram aquilo, cair no gosto de todos, né? Todos ou da maioria, e mais, passar pelo crivo dos gramadenses, que já tinham visto 39 natais, é muito específico e isso é muito estudado, né? Foi muito estudado. Então, hoje, né, Sim, imagina, quantos anos? 50 aí? 56 estudando, anos, né? 56 anos estudando ambientes, mudando desde os seus aos dos outros, para poder entender um pouco como impacta isso nas pessoas. Hoje, isso é engraçado, porque eu hoje não atuo mais como decoradora, eu sou uma stager, né? O que é que faz o que diferencia um stager de um decorador? O stager é o decorador, primeiro, que é a figura que a gente mais conhece, né? É o que a gente mais está familiarizado, já existe como eu fiz a referência, né? Vamos falar decoradora. Eu não deixo de ser, e minha formação também tem formação em designer de interiores, então, né, eu nunca vou deixar de ser uma designer nem uma decoradora. Mas o decorador, ele, apesar de levar em conta características de ordem, de ergonometria, né, e até comerciais, o decorador, ele para ali, ele decora com fins mais estéticos do que qualquer outra coisa. O stager não. Nós aliamos a estes conhecimentos psicologia do consumidor, neuromarketing, neurociência, né? Questões inclusive de psicologia. Então nós precisamos comportamentais completamente. Então nós precisamos agregar outros fatores
a esse, vamos dizer assim, a esse conceito apenas estético. De impacto, de relevância, de significatividade. De aceitação no maxi e no mundo mais micro, né? Prova disso foi a confiança que a Gramado Tour depositou neste tipo de trabalho e que nos deixou muito livres para fazer, para atuar desta forma, é o sucesso da Vila de Natal. A Vila de Natal, ela existe, ela é o ambiente mais comentado do Natal Luz. As pessoas dizem que parece que estão num filme de Netflix, né? Que ele é mágico, ela é mágica, e ela segue vários dos conceitos que a gente aplicou desta forma, né? Então, por exemplo, quando tu chegava na Vila de Natal, as casinhas dos artesãos, que para o que a vila existe, né? Ali tem uma extensa programação do Natal para Todos, que é uma programação gratuita, com histórias, com pequenas peças, né? E tal, com várias atividades artísticas. Com o Papai Noel recebendo cartinhas. Com a casa do Papai Noel e tal. Mas a Vila do Artesanato, que é uma coisa que leva Gramado a muitos continentes, né? Ela é muito relevante, muito relevante para esse espaço. Mas eu dizia, meu Deus, como é que alguma coisa vai ser convidativa se as casinhas estão de costas para a avenida? Eu não consigo entender isso, né? Então, quando a gente começou a receber os briefings, né, da Gramado Tour, da Rosa Helena Volk, que é a presidente, né, da Gramado Tour, ela dizia, eu quero uma vila que abrace as pessoas. Ela usou mais de uma vez este termo. Então, obviamente, né, a gente começou a pensar nisso. E nós, então, colocamos as casinhas, a maioria de frente e duas de lado para a avenida. Então, hoje, ela é aberta para Borges de Medeiros, que é a principal avenida da cidade. Sim. Né? E ela também, ali as pessoas chegam, né? É o caminho delas chegarem na cidade. E ela está localizada na Praça das Etnias, ou seja, a Praça das Etnias é onde estão as casas étnicas, né, das etnias que formaram Gramado. Que fundaram a nossa cidade. Isso, e também os fornos, que são onde as pessoas formam filas para comer aquele pão com linguiça maravilhoso, as cucas, né, e tudo, meu Deus, pães, aquela casa do Corinthians, é tudo muito maravilhoso, né. Então, eu olhava para isso, eu passei uma tarde inteira sentada na calçada, olhando, analisando essa vila, antes de projetar ela. E aí eu ficava vendo que as pessoas iam na rua torta e voltavam para o centro. E eu dizia, por que elas não atravessam a rua para ir para lá? Não é convidativo, tem que ser convidativo. Aí eu falava com os artesãos, daí eles diziam que as casinhas eram por sorteio, que eles não gostavam quando ficavam de costas, né, e tal. Aí eu ia lá para outra ponta da vila, ou eu via que quando as pessoas iam nos fornos, elas não subiam para ir ali, elas iam para outro lugar e iam embora. E eu comecei a pensar nisso como um shopping. Então eu notei que a casa do Papai Noel era a primeira casa do circuito, para quem entrava na vila, né, pelo lado, pelo primeiro acesso. E eu ficava assim, meu Deus, mas como assim? Então as pessoas chegam, vão na casa do Papai Noel e vão embora, não vão prestigiar os artesãos. Eu preciso fazer com que isso mude. Então eu mudei esta dinâmica, dando vários acessos, diluindo os acessos e fazendo uma circulação forçada para que a casa do Papai Noel ficasse numa implantação totalmente diferente das demais e sendo a última do circuito. Né? Então, isso é o que a gente usa em shopping center. E o gamer, né? Tu atravessa todo. E tu passa pelas experiências também. Né? Isso também te enriquece e te prepara até chegar na casa do Papai Noel. Então eu fui vendo, daí quando eu coloquei as gambiarras com luzinhas, né, para dar aquela impressão de vila e tal, nossa, daí o pessoal, ai, Cláudia, acho que não, isso tá muito festa junina, não sei o que. Eu disse, gente, olhem os mercados europeus, é cheio dessas luzes, né, me deem um voto de confiança. Daí botei uma árvore central e esses fios, então, né? E claro que o projeto, ele se modifica, porque na hora que tu vai colocar uma árvore no lugar, ali tem um cano, passa uma coisa, não dá, tem que mudar, tem que diminuir o palco, tem que fazer tem toda a estrutura física que já existe, né? Teve que gramar uma parte, então, né? Então a gente vai se adaptando, isso é muito dinâmico.
Então não dá para ser uma pessoa muito rígida, né? Sim. Tem, porque realmente as pessoas pensam assim, que tu é designer de um projeto desses e que tu chega lá e manda e se faz. Isso não existe, porque a gente existe para servir aquela comunidade. É o primeiro sentimento que tu precisa ter. Então as pessoas dizem, meu Deus, que grandioso, não sei o quê. Sim, é grandioso na medida que tu serve. Quanto mais tu serve, quanto mais para pessoas tu possibilitou algo de valor, mais tu entregou, então mais isso tem valor, né? Então a gente serve as pessoas, né? Tu tá me trazendo uma referência de que quanto mais tu ouve a percepção do outro e aceita como aquela percepção pode ou não mudar no teu projeto ou agregar teu projeto, isso vai tornando ele um projeto móvel que caminha junto e que vai se construindo diferenciado, né? Isso, ele precisa ser muito estudado, né? Nem sempre um projeto, imagina, são 41 locais, né? 41 praças, rótulas, né? Em todos os lugares que a gente precisou que façam estruturas macros, são coisas com 5, 6 metros de altura, são ruas inteiras iluminadas, são estruturas que não podem mudar, elas têm que ter um nível de precisão, até porque elas vão ser licitadas e elas precisam ser cumpridas à risca, né? Uhum. Então, ele não pode Dá mudar. para inventar muito também. Isso, a gente tem que ser maleável, mas então ele é muito estudado anteriormente. Ele é muito, muito, muito estudado. Se ele não for, é como tu fazer um vestido sob medida sem tirar as medidas. As pessoas me perguntam duas coisas, né? Como que é isso de ganhar concurso e tal? Eu digo, é como um clube de futebol. Se tu tem um clube de futebol, tu contrata um bom treinador para que ele te ganhe campeonatos. E como é fazer uma decoração para uma cidade? É entender o que a cidade precisa, nos seus infinitos, vamos dizer assim, nas suas infinitas peculiaridades. Quando eu apresentei o trabalho, né, a minha primeira apresentação para Gramado Tour, eu costumo sempre contar, né, que tu pode me largar num estádio com sei lá quantas mil pessoas, eu não me importo, eu vou lá e falo a minha verdade, eu não tremo. Quando eu cheguei na apresentação da Gramado Tour, eu, como boa filósofa que sou, né, e eu aplico nos meus projetos todos os meus conhecimentos, lá quando eu cursei pedagogia, psicologia, e a filosofia, ela me acompanha diariamente, né. Então eu cheguei lá, eu acho que eles pensaram que eu ia dizer, nessa rótula eu vou botar isso, nessa praça eu vou fazer aquilo e tal. Eu cheguei com um marco filosófico para o Natal Luz. E neste marco filosófico, eu explicava que eu ia desenhar o 40º Natal Luz não apenas para os visitantes, para os turistas, mas que eu ia desenhar para o gramadense, eu ia então, que é essa comunidade que vive em torno, né, no entorno do Natal e que faz o Natal Luz ser o que é também, é uma cultura de Natal, né, que existe aqui em Gramado, que eu ia desenhar para os visitantes, mas que eu também ia desenhar para patrocinadores, porque sem isso a gente não vive. Então são players que já existiam na dinâmica dos Natais Luz, mas que de alguma forma não eram considerados dentro de um projeto, e eu considerei tudo. E aí, chegando com essa dinâmica tão nova, assim, sem dizer um ponto ou um item que eu ia colocar em lugar nenhum, tendo feito a pesquisa de como começaram os Natais Luz, a abertura do Natal Luz foi o Caminho das Luzes. O Caminho das Luzes, né? Que hoje também aconteceu a partir da praça. Exatamente. Então, eu disse, olha, eu acho que a gente precisa ter coisas, movimentos comunitários, movimentos que as pessoas, que o turista se sinta um gramadense e que o gramadense se sinta um turista. Foi baseado nessa dinâmica que daí eu ressuscitei esse Caminho das Luzes, que eu soube que acontecia em primeiras edições, e que eles, né, eu também agradeço muito a Gramado Tour, porque eles embarcaram nas minhas, né, e foi lindíssimo. Eu participei da abertura e eu chorei da Praça das Etnias até chegar na Rua Coberta. Tava belíssimo, né? lotadíssimo. Então, assim, claro, e assim, eu via pessoas com cadeiras de rodas,
eu via crianças, eu via avós com crianças, eu via pessoas jovens, pessoas não tão jovens, as pessoas, né, passeando pela cidade Em comunidade. com uma coisa baratíssima, que é uma vela e um protetor, né, de papel. Então isso nos faz também saber que nem tudo precisa ser caríssimo para falar o coração, né? Então assim, isso eu agradeço muito que as pessoas compraram a minha ideia. Mas quando eu apresentei, eu ia apresentando e eu obviamente, né, ia olhando as pessoas e eles estavam todos sem expressão, me olhando boquiabertos, e eu pensei assim, bom, ou eu abalei ou sairei abalada, porque e assim, ó, eu bebi 4 garrafinhas d'água, eu acho, porque a minha boca secou. Eu nunca tenho problema, mas eu pensei, meu Deus, né? Ou vai ser muito legal, ou eles vão dizer, vai pra casa, repensa tudo de novo e volta, né? Vou te passar pra uma outra pessoa pra conversar contigo. Olha, passa ali naquela salinha, vamos rescindir teu contrato. Não, a gente vai pegar essa pastinha, eu vou te entregar uma outra. Isso. Não, esse frio na barriga eu acho que é super normal, né? Porque tu tá chegando num terreno que é diferente, né? De que nem tu disseste, né? Eu gosto que o próprio convidado vai contando a sua história, em vez de eu chegar aqui e te dar teu currículo. Aqui tu é isso, aquilo, aquele outro, tem a empresa tal. E eu acho que isso torna uma coisa sem graça, porque nós somos feitos de narrativas, de histórias. Exato. E tudo acontece conosco, né, sendo protagonista. Sim. Então, neste Natal, tu foi a protagonista de trazer a própria história de Gramado Outono. E a gente já, e agora eu vou falar até como artesã, a gente fala muito desse resgate da caminhada das luzes, de cantar o Noite Feliz, de ter aquelas luzinhas acendendo na frente da Rua da Coberta. São coisas instituídas, quase santas. Sim. Dentro de um roteiro de Natal. É. E como se tira isso e como não se entrega isso novamente, né? Existe, né, na filosofia moderna uma leitura que se diz que se tu quer criar alguma coisa eterna, tu precisa colocar tradição, cultura ou religião. Porque essas coisas são imexíveis, imutáveis e não se pode tocar nelas, elas são intocadas. Então, como que a gente trabalha com tudo isso? Porque é uma data cristã, é o nascimento de Jesus Cristo. Eu não sou católica, mas eu tenho uma admiração profunda pela figura de Jesus Cristo. Uhum. Por Nossa Senhora, então, eu sou a maior fã de Nossa Senhora. Então, eu moro num condomínio aqui em Gramado e passa a capelinha da Nossa Senhora. E daí eles perguntam quem quer receber. E eu quero. Mas tu não é budista? Passo na frente da tua casa, tem um altar budista. Mas eu respeito profundamente Nossa Senhora. Porque eu fico pensando nela, na coragem que ela teve, no que ela enfrentou, né? E tudo na que ela graça, conseguiu entregar. Né? Tem um professor de filosofia meu que diz isso, né? Que a gente diz assim, eu recebi uma graça, que parece uma coisa que é um mérito que a gente recebeu porque a gente se comportou bem. E a graça divina, ela é uma coisa que ela independe de tu merecer ou não. Ela é dada imerecidamente. Ela é dada por Deus pela benevolência a nós, seres falhos. Mas Nossa Senhora teve a graça amplificada. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, né? Então isso é tão maravilhoso. E a gente sendo mulher, isso é tão incrível também. Então eu honro tanto, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas tu não é gramadense? Nossa, eu acho que eu amo mais Gramado, né? E mais o Natal Luz, porque eu venho de fora e eu entendo o que é isso. O que é essa conquista, né? Tantas famílias, né? E assim, a coisa que mais me chamou a atenção quando eu cheguei em Gramado, quando eu vim morar em Gramado, é que a Gramado Tour... A Cláudia morava, nasceu em Gravataí. Gravataí. Né, não dá 200 quilômetros de distância, gente, é pertinho. É pertinho. E digo, assim, sem vergonha de dizer, que as pessoas sempre tinham assim, vamos a Gramado e tal. Eu dizia, vamos, não era a minha primeira escolha. Claro, eu sou praiana, né, ratazana de praia. Então eu sempre queria ir pro lado do mar, não queria subir a serra, né? Gravataí já tá pertinho, né? Então eu queria ir pra praia. Mas sempre que eu vinha a Gramado, eu voltava
e dizia pro meu marido, né, na época, eu dizia, nossa, eu volto para Gravataí querendo fazer o concurso aquele da prefeitura de quando eu era criança, para que as pessoas pintem as suas casas, para que elas cuidem dos jardins, né? Porque isso aqui é uma cultura tão forte, que a casa pode ser a casa mais humilde, ela tem um jardinzinho bonitinho, ela tem ali um mimo, um enfeite, né? Por isso que o artesanato é tão importante. E eu ficava pensando assim, eu tinha esse reconhecimento do que Gramado faz pelas pessoas e do porquê que ela encanta, né? Então, quando eu vim morar em Gramado, me chamou a atenção que a Gramado Tour, então, fazia uma chamada para as pessoas irem até a Expo Gramado para que eles dissessem quando iam seus espetáculos, dar todas as informações turísticas, para que se tu fosse um morador, tu pudesse ajudar um turista, se fosse um taxista, se tu fosse uma pessoa de atender numa loja, um garçom. Então eu ia, né, lá, bem faceirinha, aprender sobre o que era tal espetáculo, onde ficava, onde era, quanto custava, quais eram os dias da semana, e eu me achava toda quando eu ia para casa e alguém me parava na rua, meu Deus, eu ficava numa felicidade ali, né, de dizer. É uma prova real, né? Uma prova real de que ela foi no curso e aprendeu tudo que foi dito. E eu ficava pensando, qual é a cidade que faz isso, gente? É demais. Então, assim, Gramado tem uma cultura instituída, o turismo e o Natal, né, por consequência. E eu acho que invejável. Gramado entrega para a comunidade algo que é o valor da comunidade. Ela entrega isso. Tem falhas, óbvio que todas as cidades têm falhas, sempre vai ter. Nós somos, como falaste, né? Nós somos imperfeições, né? Exato. Então, nós estamos aqui para se aperfeiçoar. Então, acho que aprender essa comunidade, aprender a ser comunidade, é a lição que eu acho que Gramado entrega para as outras cidades, né? E eu quis muito colocar essa minha visão de stager, né? Porque agora saíram os números, né? Investidos 39 milhões, retornados 400 milhões para a comunidade. E isso fez com que, num ano pós-ano de enchente, pós 10 meses de fechamento de um aeroporto para uma cidade turística, né? Então, que ficou sem ninguém nas ruas. Sem ninguém, então nas ruas, por muito tempo. Então, assim, eu também me identifico com essa questão de Gramado, por exemplo, de no ano da enchente terem colocado o desfile para a rua. Sim. E também de ter colocado muitas atrações gratuitas, pensando que lá na enchente, quando o aeroporto estava fechado, o turismo interno, os gaúchos vieram muito a Gramado. Então, eles não desperdiçam eles têm muito, eu adoro índices e estatísticas, né, e tal. Porque tu vai mensurando qual é a curva que a cidade vai fazendo, exato. Né? E eles não desperdiçam isso, eles levantam esses números e eles aplicam isso ali. Então, foi uma chance de aplicar como stager o que eu faço, né, em outros tipos de eventos, né? E nós vamos falar disso. Porque a minha empresa, ela é especialista, ela ensina hotéis a monetizarem Natal. Então, nós não fazemos decoração de Natal. Nós criamos experiências e cenários que fazem com que os hotéis possam oferecer serviços diferenciados de Natal, são experiências diferenciadas, e eles cobram a mais por isso. Por isso, claro. E eu tenho inúmeros cases, né, a relatar disso. Porque se a gente vive na cidade do Natal, o Natal tem que estar dentro dos hotéis de uma forma mais experiencial. Exatamente. Com jornada do cliente, com uma experiência do cliente, levando em conta os serviços que aquele hotel oferece e que faz com o pé nas costas, mas pode ser potencializado para virar lucro extra. E assim, o retorno que a gente tem é que os hotéis lucram em média 30% a mais, sem bobear muito. Claro, com o potencial
de criar a sensação de pertencimento ao Natal e de estar conectado com o que a cidade entrega nos espetáculos. Posso não ter dinheiro para ir em todos os espetáculos, para ir em todos os parques, mas eu fiquei num hotel que me entregou essa sensação. Exato. Nós temos aí, então, um cenário bem... Eu também adoro gráficos, índices. Isso mostra a mudança de quem já consome em Gramado. Se a gente olhar para os últimos anos, e é onde eu falo muito para meus colegas, nós precisamos estar atentos a essas mudanças para mudarmos a maneira de nós trabalharmos e mudarmos a maneira de quem nós entregamos e de que parcerias nós precisamos fazer para que nós sejamos também valorizados, porque tudo muda, né? O conceito de mudança. Isso é importante, até porque há poucos anos atrás, e eu fiz questão de começar te apresentando por decoração, porque quando a gente faz um podcast, quando a gente está falando sobre algo que é comum, que é a comunicação, a gente tem que ser direto ao ponto, né? Exato. Do assunto. E a gente não deixa de falar em decoração. A gente, né, a gente está transformando e preparando o ambiente, mas é muito mais do que pôr um guardanapo e um vasinho na mesa. Muito mais. É muito mais, porque tu tem que ouvir o outro. Eu ouvi numa palestra de vendas, que eu fiz milhares de palestras de vendas, e uma delas, a frase que mais me marcou na vida foi: quando tu entende o outro, tu ganha muito dinheiro com isso. Com certeza. Então é sobre o outro e não sobre tu mesmo, né? Exatamente. Isso sempre foi uma tônica para mim, né? Como a minha jornada profissional em eventos, ela se especializou em casamentos. Sempre foram as festas que eu mais amei fazer. Então teve um momento na minha empresa que fazia todos os eventos, que eu disse: não quero mais fazer eventos, todos os tipos de eventos, quero fazer apenas casamentos. Bom, na época, né, o meu marido, coitado, quase se descabelou, né? Porque ele disse: meu amor, vem cá, vou te explicar. Ele sempre muito querido, né? Tu tem uma pizza, tu vai pegar uma fatia e vai jogar fora a pizza toda. Tu tá vendo que tu tá fazendo? Eu digo: sim, mas eu vou botar mais coisas nessa fatia e eu vou vender ela mais caro. E na época, eu nunca me esqueço, sei lá qual ano, né? Guaraná com rolha. Eu me lembro que eu cobrava R$2.500 para fazer a organização de um evento. A organização, para organizar. A organização. E junto, claro, eu sempre entregava os ambientes, porque isso não era negociável. Era uma premissa. E a gente já assim, eu sempre fui muito organizada, as pessoas sempre acharam os meus eventos muito fluidos, muito elegantes e tal. Mas o cenário para mim era muito criar uma linguagem onde eu sempre disse, eu crio e transmito através de cores, tecidos, luzes, né? Eu crio este cenário para transmitir a cara daquele casal, o que aquele casal, aquela família nova tá formada, e eu preciso que eles comuniquem o que eles gostam. Então, que transmite os casamentos não tem que ser todos iguais. Então, eu já fiz casamento em ilha, em vinhedo, em barco, em fazenda, em tudo que tu imagina, praia, resort, tudo. Então, assim, eu sempre... Até no salão de igreja tu fez casamento. Tudo, com certeza. E vou te dizer que acho que um casamento que eu já fiz num salão de igreja, o mais bonito que eu já fiz até hoje, né, veio para mim através de um pedido de uma enfermeira, né, que, na verdade, assim, da esposa de um amigo do meu filho, médica, e um grupo da enfermagem. Eles tinham uma paciente que o sonho dela sempre foi casar, e ela estava com câncer terminal. Então, ela tinha muito pouco tempo de vida, ela estava em cuidados paliativos em casa já, né? E ela tinha muito sonho de casar. E quando soube disso, um rapaz, né, e essa menina, assim, totalmente sem cabelo, magra, uma pessoa, assim, nossa, debilitada. Muito debilitada, num estado muito difícil, assim, longe do que a gente imagina que seja o estado de alguém que vai se apaixonar, né? Com essa esperança. Que foi namorado dela, teve uma honradez que eu não vi homem nenhum ter essa grandeza de alma, assim, né? Um rapaz auxiliar de pedreiro,
com pouco estudo, mas teve uma grandeza tão grande. Ele foi e pediu ela em casamento. Sem ter nada, sem saber se ela ia viver amanhã. E aí, então, esse grupo começou a se mobilizar e tal. Disseram, Cláudia, nós precisamos fazer um casamento em 5 dias, porque a gente não sabe se ela dura até lá. Faz pra gente, faço. Não, mas nem lembrei de nada. E saí daqui, né, com tudo. E acionei parceiros e tal. E assim, aconteceu o casamento na igreja. E no salão da igreja, que era do lado, porque não se podia desligar os aparelhos dela há muito tempo, Sim. da tomada. Olha toda Então, né, eu logística. fiz o casamento e tal, e depois fiz lá o casamento. Eu não fiquei na festa, eu assisti a cerimônia e eu não fiquei na festa, porque era obviamente o momento da família, né, e tal. Ficou a enfermagem, que foram convidados para ser padrinhos. Foi lindo demais, né. E foi o casamento mais bonito que eu já vi na minha vida. Que tem todo um significado, que tem toda uma entrega, que tem tudo a ver com o que tu faz hoje, decorando o Natal aqui em Gramado, entregando esse mesmo sentimento. Exatamente. De amor. Porque ela partiu logo depois com esse sonho realizado. Resolvido, né? Então, quando me dizem que festas são supérfluas, com esse dinheiro eu prefiro viajar, eu respondo sempre com uma frase que é que... eu sempre respondo com uma frase que é assim: festas são pausas que a gente faz e planeja para comemorar o que importa na vida. Porque eu desconheço uma festa onde as pessoas convidem seus inimigos. Sim, né? Elas convidam as pessoas que são importantes para elas. E aí, de evento e tal, eu vim parar no Natal, que é uma grande festa. Dura 88 dias o Natal Luz de Gramado. Então as pessoas me dizem, como que tu saiu dos casamentos para o Natal? Gente, não é tão diferente. Né? Não. Só a proporção que é muito maior. Enquanto eu fazia festas para 600, 800 pessoas, né? Agora a gente faz para 2 milhões e 800. Não é nada. E essa não é uma construção minha, é uma construção que vem de 40 anos e das pessoas que trabalham para o Natal. Na tua infância, tu viveu o Natal em casa? Teus pais eram católicos? Ou... Sim, eram muito. A minha mãe mandava, todo ano, a minha mãe escolhia um tecido e mandava fazer vestidos para todas as nossas bonecas. E essas bonecas eram colocadas embaixo da árvore. Depois, a gente ganhava novas bonecas e essas bonecas iam para outras pessoas. Mas as bonecas eram todas, os cabelos, fita, tudo novo e vestido novo. Roupa nova no dia de Natal. E aí depois elas eram doadas e vocês ganhavam bonecas. A gente ganhava outra. Olha que estratégia linda. Que bacana. Legal, isso, né? Pedagoga, legal. né? Tradição. Minha mãe. Se cria uma tradição. E a minha casa, os natais, desde que eu casei, os natais passaram a ser na minha casa. Então, um Natal, fazer uma coisa simples, né? Meu marido chegava, tinha uma mesa de 6 metros, uma árvore de 4, tipo assim, né? Nunca era pouquinho, porque eu sempre amei, né? Então, mesa posta e tal. Sempre gostei muito. Então, o Natal sempre foi muito especial, assim, né? Pra mim. E eu fui totalmente, assim, enlevada pelo espírito do Natal de Gramado. Quantos anos tu tá aqui em Gramado? Eu moro... vamos fazer 4 anos agora, né? Em maio. Não, desculpa, 5 anos em maio. Em maio. Perdão. Tua experiência com o Natal, né, hoje, tendo recebido esse prêmio, né, através do Coline, né? Feliz da vida, né? 2025, 2025, quer dizer, 2024, 2025. Fiquei muito feliz, né? Não, esse último foi o máximo, né? Porque eu ia dizer isso, consolida o primeiro com um brinde maravilhoso, né? E cria a expectativa do próximo, obviamente. Tu sabe que é engraçado, a gente nunca projeta para ganhar prêmio, sabe? A gente projeta pela escuta do cliente. O Coline em questão, né, ele é muito especial porque o Matheus Celal, que é quem sempre nos convoca para essa, né, claro, com todos do Coline, mas é sempre ele que nos convoca, ele embarca nas doideiras e eu embarco nas dele, porque ele me disse, Cláudia, eu gostaria muito de uma torre Eiffel aqui na frente do hotel. Só que na frente do hotel tem uma fonte. Uma fonte. Só isso. E essa fonte, ela tem um diâmetro. E não pode passar daquele diâmetro, porque passam os carros ali, é o porte cocheiro do hotel. Então, eu tenho que desenhar uma coisa que com aquele diâmetro chegue numa altura que seja digna, que seja bonita e tal, e que
né? Assim, e ter um material que não danifique aquela torre, e a composição disso é muito que pelo período que vai né? ficar exposto também esteja em boas Sim. condições, né? Não se o vento não bate, não cai. Exato, tudo isso a gente calcula. Então eu digo, né, decorar não é só bonito, né? Tu tem que ter cálculos de carga, tu tem que levar em conta diversos aspectos. Tem um aspecto econômico importante também, porque com 3 bilhões qualquer um faz uma coisa linda, né? Com R$2 a coisa já complica, Aí né? começa a complicar. E a gente, então ele sempre é muito bacana essa construção, ele nos dá liberdade e ao mesmo tempo ele nos pede coisas que nos dão vontade de atender. Tamanho é o brilho no olho dele, sabe? Sim, sim. Então, assim, amanhã a gente começa a desmontar, né? Dia 27 de janeiro a gente começa a desmontar a Torre do Colina. Então, para nós, assim, é uma coisa muito nostálgica, assim, né? Poxa, vai, assim. Mas quando o prêmio vem, é muito bom. E eu digo assim, eu estava em São Paulo agora. Isso valida todo o teu, toda a tua estrutura entregue durante o teu trabalho, porque sem isso não seria possível. Porque uma coisa é tu ir lá no papel, só vou desenhar, mas o teu staff, teus contatos, o teu tempo envolvido. Nossa, projeto e muito de redesenho, né? Então, eu brinco assim, eu não projeto para ganhar o prêmio. Eu projeto para que o meu cliente fique feliz. Por isso que eu digo, o troféu é dele, o prêmio tem do outro, né? E é tão interessante porque esse ano, né, o Brilha Gramado, ele informa um dia antes da entrega do prêmio, tu fica sabendo, né? O hotel fica sabendo. Então eu estava em São Paulo, e uma correria. Tinha recebido uma mensagem do Matheus, não me deu tempo de responder. No outro dia de manhã, cedinho, fui logo ver, né, as mensagens dos clientes para responder. Ele disse, Cláudia, tu pode dar um pulinho aqui às 5 da tarde para receber o troféu do Brilho Gramado? Eu disse, meu Deus, acordei vencedora, né? Nem sabia, já tinha passado, né? Sim. E é uma generosidade, uma gentileza imensa deles nos chamarem para receber com eles, né? Eu sempre digo, é uma gentileza incrível. Assim, troca, né? É tão bom trabalhar com gente que gosta, que tem essa vibe, assim, a gente se sente tão feliz, né? Sem dúvida. E de entregar isso e tal. Então eu não projeto para ganhar, sabe? É muito interessante. Pode parecer meio piegas, assim, né? Mas juro, não projetamos para ganhar. A gente projeta para que o cliente fique feliz, para que tenha a ver com o hotel, para que as pessoas... Porque é realmente fora do que eu faço para o Natal Luz, é uma coisa que colabora para o Natal Luz e colabora para a comunidade, porque o Colline de France não está situado no eixo do Natal Luz, mas as pessoas vão até lá para ver para ver a decoração, fazer fotos e tal. É impressionante, né? Isso é muito bacana. E toda a sistemática da cidade é essa mudança que está acontecendo, vai girar nesse entorno, né? Sim. Porque isso também é o resgate à raiz. Quando as ruas decoravam, eu me lembro de pequeno de vinho, eu queria passar nas ruas para ver as casas, com luzinhas, com os jardins. Eu me lembro de um doente assustador que tinha um jardim, e aí ele brilhava os olhos. Tem o filho de uma colaboradora nossa, ele diz, mãe, aquela rena é de Chernobyl. Ele passa na frente de uma rena, ele tem medo, porque ele diz que acha ela assustadora, que é num lugar, né? Então a gente morre. Gente, a gente tem que comprar as renas, não vamos comprar de Chernobyl. Pelo amor de Deus. Mas isso são memórias, tu cria memórias. Enquanto artesã, a gente recebe muito feedback de quem está vindo pela segunda, terceira vez. E os comentários são muito poucos, aqueles que dizem que Gramado tá caro, que não sei o que a gente costuma ouvir um monte, porque a gente tem que saber aonde a gente está indo e o que a gente vai encontrar lá, né, para poder falar sobre o lugar. Mas eles vão no que a cidade está despertando neles. Claro. Meus pais casaram aqui, eu casei aqui, agora eu tô trazendo a minha sogra, agora eu tô trazendo a minha cunhada, agora eu vim com, sabe? Então eles fazem roteiros e falam sobre o quanto de encantamento gera. E isso é cenário, isso é cenografia. E já somos muito agraciados por estarmos numa cenografia completamente única. Maravilhosa. Né? De temperatura, né? De ser caminho dos tropeiros para estarmos entre a natureza, né? E podermos ofertar essa paz, essa tranquilidade. Né? Então, acho que o cheiro da hortênsia, os plátanos, né? O caminho de outonos, eu acho que é outro projeto que vai crescer e vai ficar
incrível. Tu tem Gramado em Concert, tu tem a Vindima, a Festa da Colônia, Festa que da é Colônia. maravilhosa. E passando pela Feita em Gramado, que eu acho que precisa de uma Cláudia, não desprezando nada, quem faz lá, mas eu acho que é isso. É sobre preparar o ambiente para receber quem vem aqui e tem a expectativa de que ele seja superado, a emoção dele. E sabe que falando um pouco nisso, né, no investimento, em ser caro, ser barato, porque caro e barato é relativo. Subjetivo, né? Subjetivo e relativo. Mas, muito. Mas, assim, as pessoas pensam que a gente tem um orçamento gigante para fazer a decoração urbana. E Gramado tem 40 anos de história, 40 anos de peças que estão no pavilhão e que precisam ser aproveitadas. Então, a pergunta que mais me faziam no começo é: o que vai ter de novo? O que vai ter de novo? Bom, eu fiz lá o primeiro projeto e quando eu fiz a primeira apresentação, eles disseram: Cláudia, tá lindo, corta 1 milhão. Ui, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, né? A gente tem que cortar. E aí, a gente também precisa entender como stager, como ente participante dessa engrenagem, que a gente tem responsabilidade social também. Quer dizer que se eu tenho eu falei isso na rádio, né? E também na coletiva de imprensa para tentar conscientizar as pessoas. Fazer uma decoração urbana é como fazer a decoração da tua casa. É como gerenciar teu orçamento familiar. Se eu tenho uma despensa cheia de alimentos bons, que eu posso usar de outras formas, outras receitas para aproveitar eles, por que eu vou jogar fora? Não, pode ser muito simples, né? Tu pega todo ano na tua casa a tua caixa das coisas do Natal e tu vai montar a tua árvore. Tu não vai todo ano numa loja comprar coisas novas de Natal para botar na tua árvore. Exatamente. Tu compra um acessório, 2, tu substitui uma bolinha. Agora entrou os tops, a minha filha disse: nós não vamos ter top na árvore. Eu disse: não cabe no orçamento. Esse ano não. Se a gente se organizar, a gente faz, cada mês a gente faz um top. Isso. Vamos comprar uma fita e cada mês. Aí o ano que vem a gente chega e já fica uma coisa em família, né? Isso. Então, assim, eu também tenho orçamento para fazer, né, um Natal totalmente novo. Então, a magia também tá aí, né? Eu sempre, o desenho animado, até eu recebi o Cláudio Vicente, que é da Disney, né? Eu tô fazendo uma certificação Disney e tal, recebi ele aqui em Gramado. Ele me entrevistou, fiquei, nossa, me senti lisonjeada. Claro. Né? Então, ele me perguntou qual é do universo Disney, qual é o teu filme favorito. Eu disse Cinderela. Nem tanto pela Cinderela, mas pelas fadas madrinhas. E engraçado que quando eu trabalhava com casamentos, quando eu fui entrar no digital, formando organizadoras de casamento, wedding planners, foi feito pela agência que me lançou uma pesquisa com os meus clientes sobre as características que me definiam e tal. E apareceu um termo em praticamente todas as entrevistas que eles fizeram, que era fada casamenteira. Tanto que o meu curso se tornou, o nome dele era fada casamenteira. E até hoje eu sou conhecida, às vezes eu vou, tô no aeroporto, você não é a fada casamento? Eu digo, sou, agora sou a fada natalina, mas eu, né, então. E assim, e é muito legal isso, porque é uma magia tu transformar um item. Neste ano, né, de 2025, os 40 anos do Natal Luz, quando eu fui receber o prêmio do Brilha Gramado, estavam lá, presidente, a então diretora de eventos, né, pessoal do Sinditur, pessoal da Cristais de Gramado, e eu fui lá como coadjuvante, porque, como disse, é uma gentileza, o prêmio é do cliente, né, o troféu é do cliente. Fui lá e tal, né, de novo, sentindo muita gratidão pela gentileza, né, e tal. E porque quando a gente entrega um projeto, ele é do cliente, né? Mas, nossa, claro, então, ele é todo deles. E aí eu vi que elas me perguntavam tantas coisas, e me perguntavam. Eu disse, nossa, que engraçado, né? Mas como eu não conhecia profundamente nenhuma delas, que engraçado, né? Eu cheguei em casa, depois que eu cheguei em casa, me veio uma mensagem: Cláudia, tu poderia vir aqui conversar com a gente e tal? E aí, quando cheguei lá, elas me perguntaram, tu te animaria a fazer o Natal Luz? Mas, guria, prontamente. Sim, porque eu digo que quando me dá um desafio, eu beiro
não é nem assim ter coragem, eu digo que eu beiro, assim, a minha vontade de fazer aquilo, ela beira assim, vamos dizer assim, eu sou até displicente, assim, nesse caso. Depois eu penso assim, bom, me meti aqui agora, eu vou cumprir. E cumpro, eu sempre sou muito cumpro. parecida, assim. Mas eu disse que sim. E eu fiquei boba delas me chamarem. Daí eu perguntei por que elas tinham me chamado. E o que elas me responderam disse exatamente com a pesquisa que tinha lá há algum tempo atrás, que era uma edição histórica, que eles queriam uma coisa elegante, não tão colorida, tanto que tu pode ver. De colorido a gente tem a Rua Torta e a Vila de Natal. Sim. Né? O resto foi dourado, com alguns toques, né, vermelho e tal. Então, eu fico pensando que as coisas não são tão díspares assim, né? Que o que a gente traz, a gente vai usando. E eu fiquei muito agradecida pelo convite, né? E eu também agradeço que não teve tanta coisa colorida, porque eu não gosto daquelas luzinhas coloridas, vermelha com azul piscando. Eu acho que não tem nada a ver com o Natal, mas isso é eu, né, gente? Mas isso depende do tema, né? Depende. Se a temática for infantil... Isso. Se tu vai usar uma fantástica fábrica de chocolate, aí sim, mas eu falo, nas casas, tu passa na casa, aí tem aquela luz azul no teto, né? E vou te dizer, né, a gente hoje, né, em dia, a gente, óbvio que eu fico muito em contato com as tendências mundiais, né? Sim. Então eu visito muitas importadoras e agora eu tava, né, ouvindo chinês da manhã à noite, né, comprando já o Natal desse 2026 para os clientes e tal. Então a gente fica, né, a gente vai à exaustão para buscar coisas novas, né, e se preparem, porque 2026, acho que, assim, eu tenho... Bibi de Bob de boa, é isso que eu tenho para dizer para você. A gente vai, assim, eu acho que a gente vai de novo surpreender Gramado, se Deus quiser, né, mas a gente vai fazer a apresentação para Gramado Tour logo, né, e obviamente, né, para todos os players ali que então ajudam a definir isso, mas eu acho que todos vão gostar, porque vai ser incrível. Mas eu fico muito em contato, e assim, e o colorido vem vindo de novo, sabe? Vem vindo, colorido lúdico, o azul, então vem que vem. Então mas a gente precisa ele tem que caber, ele, exato. Né? Eu acho que a gente não pode ter aquela coisa sozinha, né, dele perdido, Exato. né? De novo, ambientar, né? Criar essa atmosfera. Lé com tré, né? Eu digo, não pode assim, tem que lé com tré, tem que conversar. Tem que conversar, tem que conversar. E eu sempre, quando eu limpava as coreografias, eu dizia, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que estar na mesma conversa o tempo inteiro. Não é um braço aqui, não é outro aqui, não é outro aqui. E a cabeça é a mesma coisa, não é meia boca, né? A cabeça segue. Então, eu acho que o Natal, ele tá caminhando junto, né? Então, foi muito lindo ver o teu trabalho. Fico muito feliz de ver potências, assim. Eu acredito que a gente tem excelentes profissionais no mundo, porque em diversas partes do mundo, a Disney é referência, né? Então, essas certificações abrem os nossos olhares, nos potencializam ainda mais, né? Exatamente. Porque eu acho que é sobre isso, né? Quando tu busca uma certificação, é tu te potencializar naquilo que tu já faz bem. Porque tu vem para enxergar onde ninguém viu. Né? E investir. No meu caso, a base humana nunca sai de mim, né? Sim. Falei de pedagogia, de psicologia, de filosofia. A base humana não sai, porque eu projeto para pessoas. E tu falou antes, no início, né? Sobre olhar para as pessoas, ver o que dá para fazer. Porque às vezes chega ali, tem um cano. Isso, né? também. E aí que nem a gente comentou antes sobre as casinhas, né? Eu aprendi dos pezinhos, né, que eu te falei. E eu aprendi ninguém falou nada agora, por exemplo, aprendi lá na casa, na Vila dos Artesãos, né, na Vila de Natal. Eu vi esse ano que elas expõem as coisas pelo lado de fora das casinhas, né? E aí eu já pensei... E vem a chuva, e vem a umidade, e vem o sol. Ano que vem já vem um toldinho e vai ter uma coisa padrão, para que cada um não coloque o seu. E eu achei, né, eu tenho um caderninho de melhorias, né? Um caderninho que me acompanha. Então, onde eu vou, dentro da pasta do meu notebook, ele tá. Apesar de eu usar muito meios eletrônicos, eu sou mega tecnológica, aquele caderninho me salva em várias, para não precisar abrir, ligar tablet e tal. Sim. Então, ele me salva. E ali eu já anotei um toldinho, para que se tiver um toldo, não tenha que ir lá no meio da casinha. E daí não sei o que. E eu acho que eu vou baixar um pouquinho aquela janela também. Né? Então, assim, eu já anotei.
Isso. Olha, eu vou te Ninguém sugerir, precisa me anota dizer. esse negócio do degrau que eu te falei, porque isso foi uma coisa muito que a gente notou muito lá. Sim. Porque o que acontece? A pessoa não sabe o degrau para chegar na tua janela. Sim. Né? Então tu fica tentando pescar o cliente lá, né? O pega e puxa talvez longe, a gente né? colocando alguma coisa na varanda, isso já chame, e colocando um platôzinho para a pessoa subir. Porque... Um convite, né? Para a pessoa subir, uma escadinha delimitada, uma coisa assim. São coisas que, né? Anotar. Ah, imagina, olha, e quem sou eu, né? Nossa, gente? quem utiliza. Esse é a pessoa que tem mais poder dentro Quando tu falou da questão das casinhas ficarem de fora, eu vou te provar com as fotos que eu fiz. Eu imprimi fotos dos meus produtos e coloquei no lado de trás da casinha e fiz um cartaz, fiz uma propaganda no meu negócio para as pessoas entrarem, poderem vir, né? Sim. E uma das coisas que eu me apaixonei pela casinha, que eu fiquei numa que abria assim, a frente toda, e eu não precisava ficar botando todo dia as coisas, volte. Mas são experiências de lugar para lugar que mudam, né? E a gente tem que ser mágico também nisso, né? Sim. Saber montar um lugar que seja atrativo, né? E tem que ser, não adianta a cidade fazer tudo. Não adianta vocês fazerem tudo e a gente também, como artesão, não dá o nosso melhor na hora de projetar o nosso espaço. Como, né? Não tem conversa, lindo, né? Não tem como, é tudo muito bonito. Não tem, eu quero ver se eu monto o projeto de Natal uma hora pra participar daquela licitação. Vamos ver se eu chego lá. Claro, quero te fazer uma pergunta, assim, dentre de todo o teu know-how com a tua empresa, eu vou deixar aqui embaixo o link, eu acho que isso é um plus, né, para que as pessoas possam conhecer mais do teu trabalho, apesar de umas já vão ver, já vão te identificar, eu queria falar mais sobre construção do casamento, do que é a referência, criar o sentimento para as pessoas se sentirem bem, né, essa criação, mas hoje, focando no Natal e a Páscoa vindo por aí, eu te espero depois da Páscoa pra gente conversar sobre a Páscoa. Ou até dar uns spoilers, quem sabe, né? Claro. Mas qual é o melhor resultado que tu sente das pessoas? O melhor resultado que eu sinto é saber que a decoração urbana, ela é democrática. Todas as pessoas têm acesso a ela, todas as pessoas que vierem a Gramado têm acesso a ela. E eu acho que ela vai para muitos lugares. Eu fico pensando, eu nunca me esqueço quando eles falaram a expectativa, né, de 2.800.000 visitantes, eu multipliquei por 2 para ver quantos olhos iam vir na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando, né, e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas se alegrarem, né? Essa é a verdadeira missão de quem decora, de quem ambienta. É a pessoa passar por algum elemento e sair diferente, e por diferente entenda-se melhor. Mudar o ânimo, né? Ânima, alma. A alma muda. Tu transfere a alma daquele objeto, daquele item para aquela pessoa. Então, isso eu levo com muito, assim, levo como, acho que a coisa mais importante. A outra coisa importante que eu levo é ter colocado pela primeira vez no Natal Luz energia solar, né? No Lago Joaquina Bier, né? Tinha um jardim de flores noturnas, né? Sem usar um pouquinho de luz, né? De energia elétrica, né? Então mostrar essa face sustentável. Também levo muito feliz a questão de ter implantado, né? Claro que isso a gente coloca no projeto e solicita que isso seja uma realidade, nem sempre porque é uma questão de licitação, de pregão eletrônico e tal, que é um mecanismo obrigatório, né, para que a autarquia possa executar. Mas eu tenho muita felicidade em dizer que Gramado até hoje usava cabos de iluminação de 0,8, 1,2, máximo 1,8. Nós implantamos tudo com 2,8. Né? Então, assim, cabos que agora na desmontagem vão ser retirados, guardados e reutilizados nos próximos Natais Luz para, junto com o que sobra do acervo, ir ampliando o eixo do Natal Luz. Porque o Natal Luz, ele tem que expandir. Essa é a vontade, né? Foi uma coisa que eu coloquei isso como stager também. Se eu fosse só decoradora, eu não me importava com essas questões
né? Agora eu vou fazer o Natal de uma prefeitura lá de Santa Catarina, né? Então eles me chamaram e disseram, nossa, a gente ficou muito encantado como tu leva em conta a associação comercial, o conselho, o que é que eles precisam, a cidade como um todo. É uma missão também. A decoração urbana precisa trazer desenvolvimento, ela precisa trazer lucro, ela precisa trazer renda, ela precisa trazer, fazer com que mais empresas queiram patrocinar. Então, acho que até foi foi essa visão que levou a Gramadotura a nos contratar para os 6 eventos oficiais de Gramado. Pois então, como tu te sente sendo a mais recém-contratada? Porque as contratações eram mais tardes. Eram mais tardes, passava já. E fazer os 6, né? Eu me sinto muito honrada e com muito mais responsabilidade, né? Porque eu tenho a missão de fazer com que daqui a algum tempo o Gramado in Concert, a Vindima, eles sejam tão rentáveis ou tão patrocináveis e tão que chamem gente também, né, dentro das suas características, que eles também chamem tanta gente quanto o Natal Luz. Essa é a meta, né? Como tu disse, Gramado não para, né? Então a gente precisa ter esse vislumbre. Então é mais complexo do que se imagina, mas é muito mais rico, é muito mais bonito. Vida longa C3 Staging. Vai ficar aqui o arroba da C3. Obrigada, Cláudia. Arroba da Cláudia também, para conhecer os trabalhos dela, para que a gente para que vocês possam vir a Gramado já sabendo um pouquinho mais, já sentindo esse gostinho, sucesso nesses eventos que sejam tão prósperos quanto foi 2025. Eu só completei, né, um time. Então, me perguntam, assim, do Guinness e tal, né? O Rodrigo, que fez o tema do Natal, né? Quando ele disse... são 40 as palavras da minha boca. 40 natais em Gramado que vão iluminar o mundo. Quando eu ouvi e estava naquele processo do Grammy, eu disse... Meu Deus, ele profetizou isso de alguma forma. São 40 natais em Gramado... Que vão iluminar o mundo. E pra frente. E 40 pra frente. 40 pra frente. Eu consigo ver isso. Eu acho isso muito legal, assim, todos os espetáculos, né? O que as pessoas fazem, como elas se envolvem. É demais. E vendo o desfile, né? Vendo a comunidade. Vai e volta. Teve uma menina que estava sentada do meu lado e disse, nossa, quanta gente no desfile, né? Aí eu disse, não, são as mesmas pessoas que voltam. Nós somos uma cidade de 40 mil habitantes. É mesmo? Daí a pessoa esquece que ela está numa cidade pequena. Então isso é muito gostoso. É uma grandeza, né? Isso é a grandeza de um povo, de uma cidade, né? Que pegou lá uma iniciativa privada lá no começo, que fez todo um desenrolar e a quem se deve ser grato, né? A quem começou essa história. Eu acho que toda essa história dos tropeiros virem e ser caminho, né? Pro tropeirismo do Rio Grande. Então aí era pouso, né? Cidade de Nova Petrópolis era pouso para esse povo. Gramado, tinha os hotéis e o pessoal vinha para as férias para ficar. Então tudo isso, que poucas as pessoas se agarraram nessas estruturas e confiaram nesse cenário. E fizeram coisas totalmente novas. Tu pensa, quando os P5 começaram, eles não tinham certeza, mas eles tinham um vislumbre, né? Eu trabalhei no Casa da Montanha e eles contavam isso pra gente. E quando o seu Luciano escreveu o livro, assim, eu me lembro que meu Deus, em uma hora eu acho que eu li aquele livro inteiro, porque é incrível, né? Então, muitas coisas, né, que estão no Natal Luz esse ano, tem a ver, conversam com lá o início. As luzinhas, as gambiarras que estão ali fazem, vamos dizer assim, fazem uma referência às lâmpadazinhas de geladeira que eles compravam porque eram as menores lâmpadas que tinham para os primeiros natais. Lá no cinema, quando lançaram o documentário, eu conheci um senhor que fez os primeiros natais luz e que fez muitos. Imagina, sem tecnologia nenhuma, tudo
baseado no puro amor, No puro assim, amor. E na tentativa e erro e tal. Meu Deus, eu fiquei muito grata de conhecer aquele senhor, eu fiquei encantada, assim. É o peso que isso traz para o teu trabalho, né? E que te dá essa vivência que tu imprime no que tu faz, né? Porque isso ganha sentido, né? Não é só pendurar uma lâmpada. E gratidão, Não, né? Gratidão, tenho muita gratidão a quem veio antes de mim. Muita gratidão. Né? Eu nunca pensei em fazer o Natal Luz de Gramado, assim como te disse que eu não penso, né? Mas não eu chegou sempre... a profetizar, assim como o Rodrigo profetizou. Não, Rodrigo. Olha lá o podcast do Rodrigo. Admiro. Rodrigo, ele queria estar aqui, ele sabia até que o Ele tem uma Guinness... genialidade, assim, que ele é incrível, né? E eu, olha como eu me sinto feliz, né? Vou te cantar uma música, nada a ver de pessoas, Natal. assim. Olha onde eu estou, olha onde eu estou. Então é isso, eu sou muito grata, né, por servir a cidade de Gramado, né, uma cidade que me acolheu, né, e assim é muito fácil viver em Gramado, porque é uma cidade limpa, organizada, bonita, tudo funciona, né, eu acho As pessoas uma graça. fazem as coisas funcionarem. Eu fiquei assim, boba, que uma vez eu chamei no Fala Cidadão, né? Eu disse, caiu um galho da árvore aqui e tal, o jardineiro cortou, onde é que eu mando, né, esses galhos e tal? Não, vai no Fala Cidadão. Eu disse, o que é Fala Cidadão? Não, tu pede para recolher. Eu chamei um dia, quando eu cheguei do trabalho no outro dia, não tinha mais nada na minha calçada, e eu fiquei assim, besta, meu Deus. E o trânsito, que ninguém fala no trânsito, mas o quanto eles trabalham para o Natal Luz, né? O Horto Municipal, o quanto eles trabalham. Então, eu é que sou grata de trabalhar com eles, eles que deviam estar sentados aqui. Essa oportunidade, eu gostaria também de que esse podcast que hoje foi direcionado para falar de cultura, mas também quem constrói a cultura em Gramado, a gente estava conversando, tem a cultura da higiene, tem a cultura da agilidade nos serviços, tem a cultura do bem receber, tem diversos, né, significados para, né, o que é fazer cultura, né, porque as tradições vão se mantendo e a cidade é conhecida pelo que é, por todos aqueles que acreditam que o que fazem é importante e que sem aquilo feito todos os dias, a cidade não fica com a cara que tem. Exato. Ela não impacta do jeito que ela é, né? Porque se chegar numa cidade, a gente viu isso pelo resultado de uma praia que divulgou o pós-Natal, pós-Réveillon. Nossa, e aqui a gente teve 300 mil pessoas na rua no outro dia. Estava tudo. Então, né? Vai da consciência do investimento. Claro, a gente está falando de uma cidade que fatura não sei quanto, mas dá para todas as cidades chegarem lá, se acreditarem que é possível, mudando suas estruturas. Tem que fazer muitas mudanças. Não é fácil, né? Não precisa ser fácil, tem que ser feito. Isso mesmo, tem que ser feito. Mas Gramado é maravilhoso para as pessoas que também chegam e recebem a cidade de coração. Então quero te agradecer por ter acolhido, por ter vindo a Gramado, por estar aqui no De Gramado para você, portas abertas para o nosso próximo bate-papo, se Deus quiser, sobre Páscoa. Sobre coelhinhos. Que bom. E chocolate. Imagina, muito obrigada. Obrigada. Agradeço muito. Até o próximo podcast de Gramado para você. Foi uma satisfação estar aqui em mais um momento único e ímpar e falando de uma profissão que vai muito além do que botar um paninho na mesa e uma garrafinha, viu, gente? É psicologia, filosofia e além. Para volta e além. Até o próximo.